Visto que o diabo e os espíritos maus associados com ele, por causa do seu caráter pernicioso, estão empenhados na destruição de tudo o que é bom e santo, eles estão imediatamente fora de qualquer consideração quanto à origem desta grande obra da salvação. Como também é evidente que a libertação do homem das consequências do pecado não pode ser acidental. As opções são claras. Se esta condição tão feliz pode ser experimentada, então o próprio homem, ou Deus, ou uma associação de ambos, precisa ser o responsável por ela. Em desacordo com a opinião mal orientada de muitos, é contrário tanto à história como à experiência pessoal afirmar que o homem pode salvar-se a si mesmo. Paulo, falando da escolha feita por Deus, a chama de a eleição da graça, e continua dizendo: se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Romanos capítulo 11, versículos 5 a 6. Na sua carta a Tito, ele também afirma, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, ou seja, Deus nos salvou. Tito capítulo 3, versículo 5. Os escritores do Antigo Testamento concordam com isto. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Não há nenhum versículo nas Escrituras que, lido no seu contexto, pode ser usado para provar que a libertação do homem, ou a salvação do homem, pode ser efetuada pelo seu próprio esforço. Também a obra da salvação não pode ser considerada como um esforço corporativo, efetuado em parte por Deus e em parte pelos homens. Aos olhos de um Deus santo, o estado do homem é tão ruim e somente o poder divino é capaz de efetuar a sua salvação. Com as palavras de Romanos 11, que já citamos, dizem: o bem-estar espiritual do homem precisa ser inteiramente da graça ou inteiramente de obras. Não pode ser uma combinação de ambos. Do ventre do grande peixe, Jonas clamou: do Senhor vem a salvação. O autor da carta aos Hebreus escreve de tão grande salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 3, ele fala assim: tal é a grandeza desta obra divina que a participação intrínseca de todas as pessoas, todas as três pessoas da divindade, é especificamente mencionada na palavra de Deus. A mesma epístola aos Hebreus, em capítulo 9, versículo 14, liga a participação singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo na realização desta obra maravilhosa. O Senhor Jesus ofereceu-se a si mesmo a Deus e operou com todo o poder do Espírito Eterno, numa referência ao Espírito Santo. O sacrifício do Senhor Jesus para satisfazer as justas exigências do trono de Deus foi proposto na eternidade passada, e naquele plano e no seu cumprimento, o Espírito Santo estava incluído com todo o seu imenso poder. A salvação da qual falamos foi proposta pelo Pai, providenciada pelo Filho e é perfeita pelo poder do Espírito Santo. O que o Senhor Jesus conseguiu quando se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus foi a vindicação da santidade de Deus. No mesmo tempo, ele lançou a base pela qual Deus podia, em harmonia com seu caráter justo, proclamar: livra-o, a humanidade, falando as pessoas, livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. Esta é uma expressão falada por Jó, capítulo 33, versículo 24, que podemos empregar neste assunto da salvação. Em Atos, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando o sumo sacerdote e muitos do seu grupo estavam reunidos em Jerusalém para interrogar Pedro e os outros apóstolos sobre a cura do homem paralítico,
Pedro testificou categoricamente sobre o fato que o homem fora curado em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Atos capítulo 4, versículo 10. Em relação àquele nome, ele também declarou: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Com este testemunho inflexível, todos os outros escritores do Novo Testamento concordam e o fazem de maneiras diferentes. Nenhum contexto completamente diferente, num contexto completamente diferente, ao enfatizar o fato de Deus quanto ao seu ser essencial, é um só. Paulo escreveu: Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 6. Mas não precisamos ir além da palavra do próprio Senhor Jesus para confirmar este fato. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 16. Somente alguém sofrendo de um falso sentimento de grandeza faria tal reivindicação se ela não fosse verdadeira. Mas o que os quase 40 autores dos vários livros da Bíblia fazem é confirmar esta reivindicação de várias maneiras e o fazem sem uma única voz discordante. Pelo que a Bíblia ensina, deparamos com os seguintes fatos. Primeiro, a salvação é exclusivamente a obra de Deus em prol de homens pecadores. Segundo fato, tal é a grandeza envolvida nesta obra, que o Deus triuno está interessado em cada um dos seus aspectos. E terceiro, o único meio de Deus suprir tal salvação é o dom de seu Filho, pré-ordenado para dar a sua vida em resgate de muitos, conforme Mateus capítulo 20, versículo 28. O próprio Senhor Jesus afirma com suas palavras: porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, versículos 16 a 21.